É um prazer enorme estar aqui nessa atividade. Lhe agradeço muito o convite da organização do evento, a professora Wanda Serafim, a Mariane, né, e toda a equipe, então, por essa oportunidade. É sempre muito bom podermos estar dialogando com pesquisadores de história das religiões, né, para podermos, então, criar mais interface, maior diálogo com essa área que vem crescendo cada vez mais no nosso país. Bom, falar de crenças na Escandinávia pré-cristã geralmente nos remete a uma ideia ou diretamente às fontes do que nós chamamos de mitologia nórdica, né? Então, o principal objetivo dessa palestra que eu preparei aqui hoje é mostrar que esse sistema de crenças variadas que existiram no espaço geográfico da Escandinávia, né, ele foi muito mais do que apenas os mitos. Né, foi muito mais complexo e diversificado do que os mitos. E principalmente nas mídias, no nosso mundo, no nosso século, né, tudo que se refere a crenças acaba caindo em alguma recepção, ressignificação da mitologia. Né? Então, o que eu quero mostrar é que essas crenças eram muito mais complexas e diversificadas do que apenas os mitos. Né? Esse é o principal intuito. Por favor, o primeiro slide. Os estudos dessas crenças que existiram antes do cristianismo, ele foi iniciado no século XIX, no 800. Vários acadêmicos, após a publicação, tradução das Edas, das sagas e de várias outras crônicas para as linguagens modernas, né, principalmente línguas escandinavas, o alemão e o inglês, após essa maior divulgação das fontes, começou, então, a ocorrer uma série de pesquisas e estudos sobre essas crenças. Né? Tradicionalmente, desde o século XIX, ainda se usam algumas utensilagens linguísticas, alguns termos, né, que são muito, muito comuns, e hoje há um certo questionamento sobre esses usos. Né? Claro que as pesquisas elas vão evoluindo, vão se modificando, né? As pesquisas acadêmicas elas acabam, então, criando outros referenciais, novas abordagens. Um termo que é muito popular desde o século XIX é paganismo nórdico. Né? Uma primeira observação, nós estamos falando aqui da área escandinava, que é uma área geográfica que envolve principalmente Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia, mas de populações de língua e herança étnica, principalmente germânica. Né? Nós não vamos aqui colocar nessas crenças pré-cristãs no espaço escandinavo as populações de fala, por exemplo, fino-úgrica, que seriam os finlandeses, que a Finlândia também faz parte da Escandinávia, as populações Sami. Né? O nosso objetivo aqui são as populações de origem germânica, do espaço geográfico da Escandinávia. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. A segunda questão não existe um termo êmico para religião, não existe uma palavra, principalmente no nórdico antigo, que se refira objetivamente à religião. Não existe isso. Então, como eu estava falando, desde o século XIX, existe uma tendência a se usar o termo que as próprias fontes literárias nórdicas, né, vão utilizar para esse conjunto de crenças que existiram antes do cristianismo. O termo, então, é paganismo. O termo paganismo vem do latim paganus, que ele vai ser empregado originalmente no mundo romano antigo, para os praticantes
de religiosidade no mundo rural, oposto à religiosidade urbana, principalmente. De origem, ele é um conceito pejorativo, né? Ele designa algo que é atrasado, que é inculto, que é próximo do selvagem, né? O cristianismo vai ressignificar esse conceito e ele passa a aplicar para todas as práticas que não são ou não eram cristãs. Então, ele é um conceito muito popularizado pelas populações cristãs, principalmente já no medievo, já na Idade Média. Uma coisa que tem que ficar clara é que essas práticas, essas crenças pré-cristãs, elas, com o tempo, elas passam a ser mal compreendidas. Escritores do século XII, do século XIII, do século XIV, eles não entendem ou não entendiam mais a complexidade que eram essas práticas, o que eu chamo principalmente de mosaico de crenças e de práticas. Se perdeu essa conexão e eles não entendiam mais. Por mais que as fontes contenham algumas informações, vários tipos de registro dessas práticas, elas, como um todo, não eram mais compreendidas por esses autores, né? Então, o que acontece? Quando você usa esse conceito do paganismo, você está sintetizando, você está deixando essas práticas também de um modo singularizado. Ou seja, eu compreendo pouco essas práticas na época que eu estou escrevendo os textos e eu uso um conceito que vai deixar elas muito mais simplificadas, muito mais objetivas, e eu estou também colocando essas práticas de modo muito semelhante à minha própria experiência religiosa. O cristianismo era muito diferente dessas práticas. Em primeiro lugar, porque o cristianismo ele tem uma unificação dogmática institucional. Por mais que na religiosidade popular cristã do medievo tenha variações, há um esforço institucional de centralização para o Bispado de Roma, né? E há dogmas, há uma base teológica unificadora, há instituições hierarquizadas no cristianismo. Então, o cristianismo é uma experiência, do ponto de vista ideológico, singular na Idade Média. Por mais que na prática isso acabe não acontecendo, ideologicamente ele é. Política e socialmente ele é. E o que esses autores fazem? Eles vão transferir para essas experiências, para essas crenças pré-cristãs, o seu próprio referencial de religião. Então, aqui, o conceito de paganismo ele é usado como se fosse uma religião cristã ao contrário. Só que uma religião cristã maléfica, ruim, errada. É um contraponto, é uma inversão do que seria o cristianismo. Então, o paganismo ele passa a ser extremamente popularizado, né? Principalmente esse conceito de paganismo nórdico, na sua forma singularizada. Então, como se fosse uma única religião que teria existido antes do cristianismo. Há um termo em nórdico antigo, no islandês antigo, chamado heidin, que significa praticamente a mesma coisa que pagão. É um homem do campo, é um homem que vive no mundo rural e não é cristão. Ele é empregado nas fontes literárias tanto para designar escandinavos quanto não escandinavos. Por exemplo, na Tristan Saga, um sarraceno, que é muçulmano, né? Ele ataca uma certa povoação e ele é chamado na saga de pagão como um cão. E eles usam a palavra heidin. Então, vocês percebem que é um uso pejorativo. Há vários pesquisadores que acreditam que a palavra heidin é a germanização do conceito de pagão. Então, nós percebemos que não é o termo êbico para o praticante desse antigo sistema de crenças, anterior ao cristianismo. Há uma outra palavra que hoje em dia
algumas pessoas, e acadêmicos também, né, estão usando como se fosse um termo êmico, que é o forcider. Literalmente, você pode traduzir por tradições antigas ou costumes antigos. O contexto que a palavra ocorre sempre é em oposição a uma nova religião, que é o cristianismo, insider, seria a nova prática, a nova crença. Percebam, não é um termo ênico, também é uma singularização, como se existisse apenas uma prática antiga e a prática nova, que é o cristianismo. Também, linguisticamente, ele está dando uma noção de algo singular. Singular aqui eu estou usando no sentido de uma prática única, uma única religião. Né? Então, mais uma vez, o que nós vemos é uma falta de compreensão desse mosaico que foi as crenças que existiram antes do cristianismo. Os autores, então, eles estão usando terminologia que deixa essas experiências de um modo singular. Então, não há termo êmico nas fontes escritas para designar o que seriam essas crenças. A academia, há algum tempo, há muitas décadas, ela vem usando dois conceitos. Os dois envolvem o uso de religião. Também há acadêmicos que se opuseram ao uso da palavra e do conceito religião antes do cristianismo. O problema é que eles também tinham como modelo o cristianismo. E nós sabemos, né, os historiadores das religiões sabem que durante muito tempo, final do século XIX, principalmente o Max Miller e outros grandes historiadores das religiões, Mircea Eliade, né, eles usavam esse conceito de religião tendo como modelo o cristianismo. Em alguns casos, até a experiência católica. Era um modelo, a religião ideal. Então, na escandinavística, também teve pesquisadores que, tomando como modelo o cristianismo, achavam que não existia religião antes do cristianismo. Isso já foi questionado. Há um autor que eu gosto muito, né, sueco, Andreas Nordberg. Ele é um dos melhores pesquisadores sobre essas crenças pré-cristãs da Escandinávia, e ele questiona muito isso. Isso é cristocentrismo. Algo nós, historiadores, temos muito cuidado. Então, o termo religião, ele é, sim, empregado, mas você não pode pensar como um modelo de experiência judaico-cristão, monoteísta, ou das religiões abraâmicas, de maneira geral. É uma experiência diferente. São outras formas de religiosidade que não a que nós estamos acostumando com o monoteísmo. Os dois termos acadêmicos que são mais usados são religião nórdica antiga e religião nórdica pré-cristã. Comumente, esses termos eram também usados de uma forma singular. Há alguns anos se questiona isso. Você tem que pluralizar também, mesmo no sentido acadêmico, o uso da religião. Não existe uma única religião nórdica antiga. Né? Então, você tem que deixar na forma plural. Religiões. Falar em crenças antes do cristianismo, você tem que pluralizar. O problema do termo nórdico antigo é que ele é uma adaptação da influência da linguística. Porque para a escandinavística dos escandinavos, né, historiadores e arqueólogos, a Idade Média começou no século XI. Né? Então, até século X, nós temos a Antiguidade, a Idade do Ferro. Nós, aqui no Brasil, que somos influenciados pela historiografia francesa, é curioso, né? Porque para nós a Idade Média começa no século V. Então, é muito interessante. E esse termo, esse conceito, ele vem caindo. Né? Para um que é um pouco mais amplo,
ele não se restringe a uma periodização histórica, porque ao você usar o termo nórdico antigo, você está fazendo referência a essa faixa histórica. Então, o termo que ele é muito mais operacional e muito mais flexível, que é religiões nórdicas pré-cristãs. Porque a gente tem que pensar que a experiência cristã também na Escandinávia ela foi totalmente diferente. Por exemplo, na Dinamarca, século VIII, que é o começo da era viking tradicional, já existia cristãos na Dinamarca. Noruega, Suécia, a cristianização aconteceu bem depois. Então, a periodização histórica é um pouco complicada para usar como conceito. Então, esse é o termo mais flexível. Inclusive, o último... Aliás, a maior sistematização que foi feita até hoje sobre o tema, 4 volumes, mais de 2.000 páginas, é uma coleção organizada pelo dos maiores historiadores do tema, que é o dinamarquês Jens Pieterschut. Foi publicado agora em 2020, né, esses 4 volumes. A coleção tem esse título, Religiões Nórdicas Pré-Cristãs. Por favor, o próximo. Não vou me deter muito aqui, porque senão não vou ter tempo, né? Só para vocês terem uma pequena ideia de como são variadas as fontes para se estudar mito e rito na Escandinávia pré-cristã. Nós temos as fontes literárias, né, ou seja, ficcionais, nós temos as crônicas, né, que são também muito variadas, as escandinavas, tudo que eu coloquei aqui, né, faltou o A ali no Slidingabuk, desculpe, né, o que acontece? São fontes escandinavas escritas em latim e islandês antigo. Mas há fontes não escandinavas, que também são escritas em inglês antigo, né? Saxão, anglo-saxão, em árabe. Então, é uma variedade muito grande. Né? E em um único slide é impossível colocar todas as fontes quantitativamente. Teria que dar uma palestra só sobre fontes. Né? Há as fontes materiais, que eu separei em 4 tipos, né? Os objetos móveis, os objetos fixos, né? Geralmente monumentos e templos. Há também fontes iconográficas, que também são muito variadas, pingentes, objetos móveis, tapeçarias, monumentos com figurações e com simbolismos não figurativos, que é o que eu tenho trabalhado mais ultimamente, é muito complexo. Cada tipo de fonte tem o seu debate, tem a sua crítica documental, a sua crítica interna, não dá para ver tudo isso. Há umas fontes que são mais detalhadas, têm mais informações, outras menos. Algumas são muito criticadas. Há escandinavistas da chamada hipercrítica, que questionam que toda informação sobre religião, por exemplo, nas sagas islandesas, é puramente fantasiosa e ficcional, o que eu acho exagero. Toda fonte tem que ser questionada, mas nós não podemos jogar tudo no lixo. Né? É uma questão de ter uma metodologia, saber como analisar e, principalmente, o modelo que, para mim, é o melhor. E escandinavística não dá para você estudar esse tema de crenças pré-cristãs, mesmo tendo um recorte específico, mesmo tendo uma série de fontes fechadas, você tem que ter uma amplitude das fontes como um todo e ter, principalmente, um olhar comparativo entre as fontes. Se você não tiver isso, você não vai conseguir compreender esse mosaico de crenças que existiram antes do cristianismo. É muito complicado e muito difícil. Por favor, o próximo. Voltando ao que eu tinha comentado no início, né? As pessoas confundem mito e rito. Não só para a área da Escandinávia.
eu percebo, por exemplo, você vai estudar a religião da Grécia, as pessoas estudam mitologia grega ou mitologia latina. Você vai estudar religião da Mesopotâmia, as pessoas pegam o épico de Gilgamesh e do Meilish e acham que estão estudando religião. Você vai estudar religião egípcia, as pessoas pegam as fontes sobre mitologia e acham que estão estudando religião. O mito faz parte da experiência religiosa, por certo, mas ele não abarca toda a experiência religiosa. A experiência religiosa é muito mais complexa que o mito. O mito ele não está só circunscrito na narrativa. Existe uma experiência também do mito. O Marcel Detienne, né, o inventor da mitologia, traduzido pela UNB, ele fala muito isso. Você só compreende o mito se você coloca ele na experiência viva de uma sociedade. O mito é muito mais do que a fonte literária, que congelou o mito, por sinal, né? Marcel Detienne. Escola estruturalista, Escola de Paris. No Brasil ainda nós temos uma dificuldade de estudar o mito, porque a maior parte das pessoas que trabalham com mito utilizam, por exemplo, livros do Mircea Eliade, que é um fenomenologista. Historiador, na minha opinião, trabalhar com fenomenologia é muito complicado. Você perde o referencial cultural sincrônico de uma sociedade. Essa atemporalidade que o mito é colocado é muito complicada para os historiadores. E o mito ele é uma dimensão, mas ele não é a totalidade da experiência religiosa. Então é uma coisa que tem que ficar bem clara. Mito e rito não é a mesma coisa. Aqui eu estou pegando os exemplos, né? O texto do Ex-Pitaschut, o historiador dinamarquês que eu havia citado, né? O mito explica, o rito obtém. Então, o ritual é a experiência religiosa que é baseada nessa procura do contato. Você vai contatar os outros seres, o sobrenatural, os outros mundos. Você vai estabelecer um diálogo entre os deuses e o adepto, o crente. Né? Essa ponte de comunicação, que pode ser mais direta, que pode obedecer a calendário, pode obedecer a situações de crise. O mito não tem. Né? É o ritual que é essa experiência mais concreta, e também entrando aqui no campo da magia. A magia também faz parte da experiência religiosa. Para o mundo nórdico também é fundamental. Magia é muito usada em situações de crise, principalmente. Então, ela estabelece, há rituais mágicos, estabelece essa ponte com o outro mundo. Todo ritual, ou quase toda a experiência ritual, ela vai ter uma interface do mito. O mito está dentro da experiência ritual, mas, ao mesmo tempo, o mito é independente. As experiências religiosas, principalmente públicas, elas desaparecem, mas o mito fica. Por isso que o cristianismo ele vai destruir templos, ele vai construir igrejas, mas muitas igrejas norueguesas vão conservar essa referência do mito pré-cristão. Né? E isso vai ter outras continuidades. Não é apenas uma questão de hibridização religiosa. Né? A mitologia, o mito, ele tem uma interface, uma sobrevivência maior do que o ritual numa sociedade. Então, é bem interessante. Ele vai se transformar no folclore, muitas vezes. Então, o mito ele tem uma dinâmica própria, além aquém do ritual. Tem um livro que foi publicado em outubro do ano passado, né, Os Vikings, do arqueólogo Neil Price, que inclusive escreveu um prefácio, né, para o dicionário de História e Cultura da Era Viking aqui no Brasil. Ele vai ter uma frase que é muito interessante. Né? Uma coisa é entender de que maneira os vikings pensavam sobre seus deuses e todos os outros seres sobrenaturais dos 9 mundos que constituíram o mundo nórdico. Outra é saber o que eles faziam a respeito. Diferença entre mito e rito.
Isso é fundamental, então, para a gente compreender o que eu estou chamando, né? Estou repetindo, os mosaicos, o mosaico de crenças pré-cristãs, porque é uma variedade. Ela é muito, muito complexa. Por favor, o próximo. Mais um. Aqui temos um exemplo mais prático para nós percebermos essa diferença. Nas Edas, tanto a Eda poética quanto a Eda em prosa, são duas fontes do século XIII, uma é forma poética, é anônima, são poesias, a outra é um manual poético, escrito por Snorri Sturluson, né, em 1260, para poetas. Então, ele tem, de uma forma prosaica, todas as grandes narrativas da mitologia. Né? Nesses dois corpos, o dia é o deus mais importante. É o pai dos deuses, é o líder dos deuses, é o deus mais importante. Isso são duas fontes mitológicas. São duas fontes, as duas fontes mais importantes para se entender o mito. Sem elas, você não consegue estudar mitologia nórdica. Mas vejam, são fontes mitológicas. Os grandes manuais de história das religiões no século XX, Christianidade e vários outros, a história das crenças, ideias religiosas, se vocês forem observar o conteúdo de Escandinávia, o que eles vão colocar? O dia era o deus mais cultuado. Qual a fonte que eles usam? As Edas. O problema é, o dia nem de longe foi o mais cultuado. O dia é um deus de elite. Apenas uma fatia muito pequena da sociedade cultuava o dia. O resto da sociedade não estava nem aí para esse deus. Tinha outras coisas mais importantes para você se conectar. O dia é um deus de elite. O problema é, as Edas, principalmente a Eda poética, ela é um compêndio de vários manuscritos, né, que são os poemas édicos, que foram compilados em um determinado momento, e eles são de origem e datas diferentes. Um autor do século XIII, ele vai compilar anonimamente todos esses fragmentos e vai criar, então, um códice. A Eda poética, hoje em dia, você pega, tem um volume só em formato livro, traduzido. A Eda não é um livro sagrado. Ela não existia dessa forma antes do cristianismo. Na oralidade, era tudo diversificado. Há poemas édicos que, inclusive, são considerados cristãos. Eles são tardios. Outros podem ter sido, então, compostos no século X, por exemplo, ainda na Era Viking. Ele é muito diversificado. Ele não é um livro sagrado, mas ele é uma fonte mitológica. O que acontece? Os principais agentes de transmissão oral dos mitos na Era Viking eram os escaldos. Eles vão ter capacidade mnemônica, eles são os profissionais que vão ter essa incumbência de transmitir os mitos. Aonde que eles trabalham, entre aspas, onde que eles atuam? Cortes aristocráticas, né? Os salões, eles estão conectados a esse mundo da elite aristocrática, que é cultuadora do dia. Então, a maior parte dos mitos que foram preservados tem essa filtragem aristocrática. E é claro que o Odin vai ser o deus mais importante. Se você vai, por exemplo, pegar questões mais populares, as Edas não vão fornecer. Você vai ter que recorrer às sagas islandesas. As Edas não têm informações sobre religiosidade popular. É muito pouco. Então, existe essa filtragem por causa dos meios onde os mitos foram propagados, principalmente. E é claro que o Odin vai ser mais importante. Então, as Edas te dão informações sobre os mitos, mas não vão te dar informações sobre cultos, sobre essa parte ritual. Então, isso aí é um problema. Ele não era adorado pela população como um todo, de maneira frequente, né? E do mesmo jeito em todas as regiões. Então, é muito complicado você pegar as Edas e querer ver a experiência religiosa pelas Edas. Você não vai conseguir.
Por favor, o próximo. Continuando nesses exemplos, né, de diferença entre mito e rito, um Deus que é fundamental para a cosmovisão nórdica. Tanto atuando como auxiliar dos deuses, tendo um papel positivo, como tendo um papel negativo, como agente do caos. Loki, ele é uma figura fundamental na mitologia nórdica. E na religião, na parte ritual, não existe. Ele não está em lugar nenhum. Loki não era cultuado. Loki não era importante para a experiência religiosa concreta. Ele não está presente, não existe na vida ritual de nenhuma parte dessas sociedades pré-cristãs. Então, aqui a gente percebe bem essa diferença de mito e rito. Há outros deuses que também não receberam, pelo menos na toponímia, não há informações nenhuma. Toponímia é um tipo de estudo recente, onde você vai estudar localidades, nomes de cidades, de acidentes geográficos que tenham correlação com nomes de divindades. Você pega uma documentação, principalmente do século XII, né? O Stephen Brink, ele vai fazer isso, então ele pega esses documentos do século XII, da Escandinávia, e vai fazer esse estudo geográfico e linguístico. E ele vai fazer um mapeamento, então, das áreas onde, na sua forma pública, os deuses eram cultuados, principalmente, então, ritos públicos. Vários deuses, né, Brage, Githio e Duna, estão fora dessa vida ritual pública. Uma outra situação que é totalmente inversa, mostrando a diferença entre mito e rito. O deus Ullr, ele está quase que ausente das fontes literárias. Ele é muito pouco citado. Você tem 2, 3 citações em todo o corpus de mitologia nórdica. Mas as pesquisas toponímicas demonstram que ele era extremamente cultuado em várias partes da Suécia, Noruega. Ele era muito importante na vida ritual. Então, aqui nós temos esse contraponto. Por favor. Mais um, por favor. É difícil colocar num quadro como deve ter sido essa experiência religiosa então pré-cristã. Estou me baseando aqui principalmente no autor, né, o já citado, historiador sueco Andreas Nordberg. Ele vai ter vários estudos e eu compilei numa única tabela. É bem complicado colocar isso num quadro, mas eu acho que eu possa ter conseguido com certo sucesso. Enfim, ele vai dividir as crenças do ponto de vista geográfico e social. Geográfico são essas 3 que estão aqui na extrema esquerda: local, regional e suprarregional. Do ponto de vista social, são essas 3 que estão imediatamente ao lado da geográfica. São as faixas sociais. As outras são as colunias que mostram deuses, locais de culto e alguns tipos de culto. Pois bem, a tradição local são os conjuntos de crenças e principalmente rituais que são feitas numa área muito específica, numa fazenda, nesse micro espaço que é a fazenda da Era Viking. Ela é feita cotidianamente. As pessoas, então, elas cultuam essas entidades que vocês estão percebendo ali, né? Ludfaeter, né, que são os espíritos da terra, os elfos, as Disir, são entidades que são ligadas principalmente com a terra, né, com uma certa região. Não há muitas informações
sobre essas entidades, como eu falei, principalmente porque as fontes mitológicas são muito elitizadas, você tem pouquíssimas informações, né? Mas a arqueologia, então, vem demonstrando alguns quadros mais concretos, né? Então, essas populações são mais simples, constituem grande base da sociedade e elas são subdivididas em vários tipos. Os fazendeiros são as pessoas que criam animais, plantam, moram ali naquela região. Os pescadores vivem quase que exclusivamente na economia e subsistência de pesca. Caçadores e montanhistas. Então, eles vão principalmente cultuar no seu dia a dia esses espíritos, essas entidades de uma região. Eles vão fazer isso em bosques, na sua própria fazenda, montanhas, rios. Algumas vezes, as pessoas nessas categorias sociais, em momentos de crise, vão apelar para deuses que são entidades mais aristocráticas, que eu coloquei ali uma série. Principalmente o deus Thor. Então, aí não é o cotidiano, são situações especiais. Por exemplo, há uma inscrição rúnica, né, se não me engano, sueca, do século X, onde o deus Thor é invocado para ajudar pescadores na pesca. Está tendo problemas, então ele invoca Deus Thor. Então, estão percebendo? Você tem, então, esse cotidiano, que é baseado em alguns seres mais locais, e de vez em quando você pode ter uma situação que você vai invocar os deuses aristocráticos. Então, nós vamos para a tradição regional. Essa envolve não apenas um local, é uma região mais ampla, né? E funciona tanto no calendário, os rituais, na atividade ritual de calendário, ou no dia a dia. É a aristocracia e ela vai, então, ser conectada a alguns deuses que eu coloquei aqui. Onde que os ritos são feitos? Em salões, santuários e fazendas. Há uma outra tradição, que é a tradição regional, que é quase que exclusivamente baseada em calendário, que vai atender o rei. O rei, ele vai, na era viking, principalmente, ele vai liderar várias regiões de líderes da aristocracia. Ele vai congregar, então, várias regiões, por isso que se chama suprarregional. O rei é cultuador de Odin. Odin é um deus da elite mesmo, da elite da elite. Além do rei, existem esses guerreiros que vão fazer parte do comitatus dessas figuras da realeza, que são os bandos guerreiros. Né? Dentre os bandos guerreiros, os mais conhecidos são os Berserker, que vão ficar agora muito mais famosos com o filme Homem do Norte, que no Brasil só vai estrear lá em 12 de maio. Centraliza muito nessas figuras, que são odinistas. Né? Essa fatia aí só quer saber de Odin. É só Odin. Não há interface com outros deuses. Há algumas especificidades, né? Eu coloquei abaixo. Há alguns reis que questões de genealogia, casa real, são conectados ao deus Freyr. Mas isso é uma especificidade lá da Upilândia, uma região da Suécia. O que acontece? Abaixo, uma faixa da aristocracia que eu coloquei ali, né, no meio, também vai estar conectada ao deus Odin. O deus Odin é o deus de elite. Onde o deus Odin vai ser adorado em salões reais e santuários. Há alguns momentos, eu acabei não fazendo isso, né? Uma coisa que eu estou constatando agora, a gente trabalha na tabela e sempre tem uma deficiência. Nos ritos suprarregionais, que funcionam no calendário, né? Essa classe do rei, né? Ela não vai só adorar o Odin. Nesses cultos suprarregionais, há alguns deuses aristocráticos que são adorados conjuntamente com Odin. E nesse momento, como por exemplo o Iol,
há uma reunião de praticamente de várias estratos da sociedade. Há alguns centros e santuários, como, por exemplo, Uppsala e Laiha, na Dinamarca, Uppsala, na Suécia, que em determinadas datas do ano, eles vão congregar várias pessoas de várias categorias sociais, e aí, inclusive, fazendeiros vão participar dessas atividades. Até a série Vikings, isso é um dos acertos da série. Há rituais em Uppsala que congrega pessoas de várias regiões viajando, né, indo para lá com equipamento, chegando, né, essa peregrinações, são santuários suprarregionais. Então, para vocês perceberem como a coisa é complexa, e é difícil colocar tudo num quadro só, sempre acaba faltando alguma coisa. A complexidade. Se fala em religiões, porque essas categorias sociais, elas têm, então, esses momentos que elas vão ter uma exclusividade com seres específicos, no seu cotidiano, principalmente. Então, esse aqui é a tentativa de mostrar esse mosaico que foram as crenças pré-cristãs. Por favor, o próximo. Aqui alguns centros, no primeiro à esquerda, o primeiro quadro, né? Como eu falei, o Uppsala, que fica na área da Uplandia, né? Não tem o vestígio desse templo, que é descrito pelo Adão de Breme, porque possivelmente a igreja atual foi construída em cima. Não sobrou nada. Por isso que o relato do Adão de Breme foi tão questionado tanto tempo. Nunca foi encontrado o templo dele, original. Embaixo, na Suécia, lá na pontinha, na região da Escânia, da Skåne, na Suécia, que antigamente era a região de influência dos daneses, né, da região da Dinamarca, e dos dinamarqueses do século XI até século XVII. Né? Só depois do século XVII que se tornou sueca. O Pokhara, que a gente vai ver daqui a pouco, é um templo próxima na ilha da Zelândia, já na Dinamarca, tem Laiha, são os principais centros de peregrinação religiosa. Laiha não foi encontrado o templo, era um salão real e uma região que na paisagem, o seu lago, o seu entorno, eram muito importantes. Tem Tissui também, que fica próximo a Laiha, também tinha uma importância religiosa muito grande. O quadro ao lado, do lado direito, toponímia, que eu me baseei na pesquisa do Stephen Brink, só que o Stephen Brink faz um mapa para cada deus. Ele coloca, então, como que na Escandinávia eram os vários pontos de culto. Nesse mapa, eu coloquei só as áreas de maior concentração por deidade, para poder sintetizar num mapa só. Então, as áreas principais, onde Deus Odin, Thor e o Deus Freyr eram mais cultuados, é a área da Uplândia. E bate certinho com o relato de Adão de Breme, que dizia que no templo de Uppsala tinha uma estátua para Odin, Thor e Freyr. Então, a toponímia, ela dá uma base de confirmação para o relato do Adão de Breme. É bem interessante. O próximo. O templo de Upokra. O templo de Upokra, ele é muito importante porque durante muito tempo não existia qualquer vestígio arqueológico de templo na Escandinávia. Então, o relato do Adão de Breme, que é o mais famoso, dizia que era uma fantasia pura, porque a arqueologia nunca comprovou que no local lá de Uppsala tinha qualquer tipo de templo. Claro, foi construída uma igreja em cima, não sobrou nada. Mas falava que era um relato fantasioso, que é cheio de corrente de ouro em volta. O cara era louco, o cara era pirado. E o relato dos antigos germânicos, né? O Tácito na Germânia, ele é muito claro. Século II depois de Cristo.
As tribos germânicas não tinham qualquer tipo de edificação. Faziam todos os seus cultos ao ar livre. Como os nórdicos da Era Viking são populações germânicas, os pesquisadores achavam, tá aí, essa coisa de templo é fantasia pura. Os germânicos não têm essa tradição. Vão adorar carvalho, bosque, fazer culto, não tem essa coisa de edifício fechado. Desculpe. Até que nos anos 2000 foi feita uma pesquisa na área do Pokra, na Scania, no sul da Suécia, e descobriram próximo, dentro da área do assentamento, essa proto-cidade, né, uma edificação fechada, especializada em rituais. Não servia para mais nada, não era moradia, não era lugar de festa, era um lugar só para ritos. Foi a primeira descoberta de templo na Escandinávia. Até hoje, só temos mais 2 exemplos. Um muito parecido, um pouco menor, que é em Tissui, fica na ilha da Zelândia, na Dinamarca, que fica como um Pokra ao lado do Salão Real, que também é usado para rituais, mas esporadicamente. Você usa para morar, né? O rei ali, o líder, usa para morar, para receber o seu comitatus, enfim, para vários tipos de atividade e, de vez em quando, para cultos. Mas, do lado do salão, tinha esse edifício sagrado. Só tem Tissui e o Pokra. Agora, em 2020, foi descoberto uma área muito parecida na Noruega, mas o Museu de Bergen, que faz as pesquisas, só soltou algumas informações em outubro de 2020. Até agora não tem mais nada de novo. Então não tem muita coisa concreta. Parece ser uma edificação semelhante. O que era o Pokra? Pokra era essa casinha pequenininha. A foto da esquerda está numa escala menor. Ela tinha aproximadamente entre 14 e 20 metros. Na foto à direita nós vemos a área onde ficavam os 4 pilares centrais que ficavam dentro do edifício. O próximo, por favor. Aqui uma reconstituição artística de como ele teria sido por fora. Claramente, esses detalhes arquitetônicos, a arqueologia não consegue revelar. Ela consegue revelar a altura, comprimento, como era o interior, quantas portas tinha. Mas os detalhes vieram de igrejas norueguesas do século XI. Algumas existem até hoje, que foram supostamente baseadas em templos pré-cristãos. Então, tem esses detalhezinhos, eles copiaram dessas igrejinhas. A da esquerda é o interior. A próxima, por favor. Alguns dos objetos encontrados dentro do templo, vasos e pequenos recipientes. Devem ter sido usados para libação, né, para rituais específicos. Os 2 objetos eles são externos à Escandinávia. Ossos animais também foram encontrados, possivelmente sacrifícios, imolações animais. O próximo. Essas pequenas plaquinhas de ouro foram encontradas cerca de 200. São figurações geralmente masculinas, muito difíceis de serem identificadas, possivelmente figuras divinas, mas é difícil fazer suposições. Objetos votivos, também pequenas miniaturas, que podem gerar uma série de interpretações, reproduções de tesouras de tecelagem. Alguns dizem que aquilo podia ser miniaturas de espada, mas eu já vi a interpretação também que pode ser aquelas facas de tear, né? O próximo. Aqui o esquema do templo, né? O esquema em corte, reconstituição esquemática. Você tem 3 portas, o que para esse tamanho de edificação não é funcional, né?
2 portas no máximo, pelo tamanho, seria funcional. 3 já não é. Isso liga simbolicamente ao número 3. Quem estuda mitologia nórdica, essas crenças, sabe que 3 e 9 são números ligados principalmente ao deus Odin. Claro, é um edifício da elite aristocrática, do lado de um salão real, então não ia receber pessoas. Há especialistas rituais, ou então alguém da realeza. Poucas pessoas frequentariam o interior dessa edificação. Né? O centro é uma área de fogueira, as bolinhas amarelas são os vestígios onde foram encontradas aquelas plaquinhas de ouro. Né? Então, esse tipo de edificação não era acessível a todas as pessoas da sociedade. É uma noção diferente de tempo, né, que nós temos hoje em dia. Ele servia para ritos específicos da elite nórdica desse período. Por favor, o próximo. É claro que eu estou jogando muita informação, mas não estou conseguindo detalhar. Claro, vocês têm que me compreender, me desculpem. É um tempo muito curto. Dava para fazer um curso só sobre essas edificações. Tem muito material. Apesar de serem poucos, a bibliografia é muito grande. Símbolos religiosos, que é algo que eu tenho me dedicado mais recentemente, dava para fazer também um curso. Né? Como é que eu vou sintetizar isso em pouquíssimos minutos? Né? É impossível. Mas a simbologia, ela mostra esse mosaico, principalmente. Eles nos apontam como eram complexas essas crenças. Né? Em primeiro lugar, não há fontes literárias para símbolo. Nós nem sabemos como ele se chamava originalmente. Né? Nós adotamos de outras áreas. Então, a suástica vem da Índia, tricreta latina, a triskelion latino, falknut é do sueco moderno. Né? Então, falta referências. Como é que faz a pesquisa? Em base iconográfica. Estudos iconográficos quantitativos e qualitativos. O que nós temos aqui? Símbolos solares que vêm do período lá da Idade do Bronze, símbolos com formas de nós, que também são muito antigos, né? Vão se desenvolvendo na Idade do Ferro, até chegar na Era Viking, né? E conhecer a sua as mais complexas variações, e muitos desses símbolos vão sobreviver no mundo cristão. Né? O interessante de perceber que esses símbolos são todos ligados a uma elite. Suástica, símbolo de Thor e Odin, o martelo de Thor, mais ao deus Thor propriamente dito. Né? Ele surge praticamente na Era Viking, né? Ele não é o símbolo mais antigo, no caso, símbolo figurativo. O triskelion de cornos, o quadrifólio, a triquetra e o falknut também são símbolos de uma elite. O caso do falknut, ele é um dos símbolos mais difundidos dentro dessas crenças pré-cristãs durante o século IX, mas ele é especificamente ligado aos cultos odínicos. Há alguns usos mais populares do falknut, populares que eu falo aqui, estão num contexto aristocrático, mas eles não têm uma relação mais direta com o ritual e com deuses. Por exemplo, sendo usado em alguns monumentos figurativos, que também foram produzidos por elite, em alguns enterramentos, como símbolos de proteção, mas também de uma elite. Né? Então, na verdade, os símbolos, por mais que eles não estejam conectados a deuses, eles foram produzidos por uma pequena faixa da sociedade. Pelo menos é o que os indícios apontam. Então, alguém pode me perguntar, vixe, professor, há uma grande quantidade de informações sobre a elite, né, sobre os deuses,
sobre os templos e sobre os símbolos. É o que os dados apontam. Né? Usos por uma elite. Agora, a religiosidade popular, como eu falei, é muito mais difícil de você detectar pela arqueologia e ela tem muito pouco nas fontes. Né? Então, o mosaico dessas crenças, para nós, sempre vai ser incompleto. A gente sempre vai pegar mais parcelas desse mosaico. Agora, chegar a ele como uma plenitude, no atual estado, é muito difícil. O próximo. E aqui, para encerrar, né, que já são quase 6h08, né, quando eu comecei a falar, dois monumentos, Snøhlaleu, na Dinamarca, né, a DR-248, e do lado direito, um monumento, uma estela pintada na ilha da Gotlândia, na Suécia, né, Stenkirke Lyubjerg 3, tá atualmente no Museu Fischby, lá na Suécia, né, na ilha da Gotlândia. Os dois são alguns dos monumentos mais importantes em termos de simbologia. Da Dinamarca, é uma pedra do século IX, que contém o trisquério de cornos, essa questão dos brindes rituais feitos principalmente por uma elite aristocrática e guerreira no Salão do Rei, que se liga a mitos onínicos do hidromel. Aquela roda com uma cruz, na verdade, é um símbolo da Idade do Bronze, no qual os nórdicos reaproveitaram o monumento, colocaram uma suástica, que é um símbolo solar, que também é identificado com Thorin Odin, e aí temos a inscrição rúnica, que aponta possivelmente para um especialista, né, Thur, um especialista religioso, um tipo de especialista religioso na era viking. E a estela ao lado é um monumento funerário mostrando uma cena de chegada no Valhalla, né, o Valhalla, onde um guerreiro porta um escudo com uma espiral, que é um símbolo também de origem solar, que no caso se transforma num símbolo odílico, aristocrático, do guerreiro, sendo recebido por uma valquíria. No seu lado esquerdo, um Falknut, que é um símbolo exclusivo do deus Odin, e outro símbolo do trisquélio de cornos, que remete também ao mundo odílico, salões, bebidas, cerimoniais. Né? Como eu falei para vocês, a maior parte da documentação que nós temos, ela mostra, então, as crenças dessa elite. Né? É o que é mais perceptível nos dados arqueológicos e congruência com os vestígios literários. Né? Então, eu trouxe só alguns apontamentos mostrando, então, essa diversidade religiosa, né? Essa pluralidade de crenças que existiram no mundo escandinavo pré-cristão e várias metodologias, né? Claro que eu não aprofundei, só citei alguma coisa, análise iconográfica, da cultura material, pesquisa toponímica e principalmente as pesquisas arqueológicas. É o que vão nos mostrar os melhores caminhos interpretativos para nós, então, estudarmos essas crenças pré-cristãs. Então, muito obrigado.